Bom, estamos aqui para entender a parte interna do curso de extensão Nutrição e Diabetes na Prática de Consultório. Vai ser um prazer mostrar esse curso que eu tenho tanto orgulho, que está transformando tantas vidas, não só das profissionais que fazem, mas também dos seus pacientes. Então, vamos conhecer todo esse conteúdo por dentro, pelos bastidores. O que a gente vai ver aqui a partir de agora? O que abordamos no curso, o programa dele, como é o curso por dentro, bastidores, visita às aulas dentro da plataforma, como são os nossos encontros de mentoria ao vivo, onde ficam os materiais para baixar, a área de perguntas e respostas na plataforma e as dúvidas comuns sobre o curso. Esse vai ser o nosso roteiro. Características do curso. Em apenas 3 meses, alcance o patamar que levei 9 anos para chegar, sem contar os 16 que eu já era formada em nutrição. Você economiza 9 anos de intensas buscas, investimentos, dedicação e até equívocos para ter acesso direto ao que funciona na prática. Tanto é que o nome tem prática o tempo todo. Não tiro de nenhum, apesar de ser cumprido, faço questão, que é a promessa que eu cumpro. 100% ajustado à prática da vida real. Olha aí, promessa que eu estou vendo pela aprovação, 80% das alunas dando nota 10 na minha pesquisa, é porque eu estou cumprindo com essa promessa. Respeito pelo seu tempo, então as aulas são com muito conteúdo em pouco tempo e muito material já preparado, pronto para usar. É isso que eu priorizo. Métodos e protocolos, além de um raciocínio lógico e de empatia com o paciente, para gerar resultados superiores na saúde do paciente e, claro, na agenda lotada do seu consultório. Vou compartilhar com você a rara união da experiência prática do atendimento em consultório com a de cuidador e mãe pâncreas em tempo integral, o que traz uma visão única de empatia orientada para os resultados na vida real, embasado cientificamente, mas completamente ajustado à vida real. Vamos prestar atenção nisso, porque as pessoas estavam com muita dúvida. Aulas 100% online, gravadas. Então, você vai ver e rever a hora que você quiser. Com exceção dos nossos encontros de mentoria, que eles são ao vivo, mas eles ficam gravados na plataforma. Então, você também pode ver e rever esses encontros. Por quê? Porque é muito importante a nossa troca de experiência. Muito importante, é muito enriquecedora. 52 aulas no total, divididas em 12 módulos, mais 2 bônus, mais 1 de encontros. 20 horas de curso gravado, mais de 80 materiais para baixar. Material de aula inclui inúmeras tabelas de referência, não é só uma meta glicêmica. Agora vem a parte boa. Gente, módulo 1. Diagnóstico e acolhimento do paciente e dos seus parentes. Então, a gente tem neste módulo a base do tratamento, que é a empatia. Por quê? A questão da doença crônica, do diagnóstico de uma doença crônica, que as pessoas vão carregar para o resto da vida, principalmente quando é uma criança, é algo que é muito pesado. Não só para aquela pessoa, como para a família inteira. Então, esse primeiro módulo
Nesse primeiro módulo, você vai estudar sobre isso, tá? Então, é a base do tratamento de qualquer doença crônica. Os tipos de diabetes. Nossa, vocês vão ter lá todos os tipos possíveis que existem na bibliografia. Então, entender que não existe só DM1, DM2 e DMG, tá? Aqui vocês vão entender isso, os tipos de diabetes. E aí, o tratamento nutricional dos principais tipos de diabetes, que é um resuminho. E como que é feito o diagnóstico desses tipos de diabetes. Não que a gente vá fazer o diagnóstico, mas a gente tem que entender o raciocínio médico. Então, por exemplo, essa paciente que eu desconfiava de LADA, ela tinha uma glicemia de jejum alterada, ela fazia alguns picos glicêmicos quando ela pôs no Libre, que são bem estranhos para quem tem glicada boa. Glicada boa, não. Ela tinha uma glicada boa, ok, fazia picos de glicemia e tinha glicemia de jejum alterada. Então, era uma coisa estranha, concorda comigo? Então, eu pensei, será que ela tem anticorpos para a doença autoimune, para o diabetes autoimune? Foi quando eu encaminhei ela para a médica. Porque aí a linha de raciocínio que eu tenho é a seguinte: um dos parâmetros para diagnóstico de diabetes é a glicemia de jejum alterada, uma. A outra é a glicada, que ela tinha normal. E aí depois você parte para as outras investigações, tanto genética como de anticorpos. E aí que eu vi que eu precisava de um apoio médico mesmo, porque ela estava sem diagnóstico. E o médico tinha dito para ela um outro que ela tinha diabetes. Eu falei, nossa, mas com esses parâmetros não dá para dizer que você tem diabetes. E realmente ela não tem. Ela tem uma tolerância diminuída para o carboidrato. Então, por isso que a gente tem que entender esse raciocínio do diagnóstico, para ajudar o nosso paciente além, não ficar na base. A gente vai ajudar além. Aí, o módulo 3, a gente vai entender as condutas médicas no diabetes. Então, o que eles usam na parte médica para controlar o diabetes, tá? Todos os tipos aí principais que a gente precisa entender para encantar esse dragão. Então, de novo, se eu não entendo de medicação, de ação de insulina, é impossível atender um paciente que tem diabetes e usa tratamento médico, faz tratamento médico. É impossível. Até uma aluna falou esses dias para mim exatamente sobre isso. Nossa, eu estudei as insulinas, fui para a parte de tecnologia, voltei para as insulinas. É isso mesmo. É ir e voltar, colocar em prática, ter essa segurança, se apoiar na comunidade para ver se sua conduta está certa e vamos em frente. Então, você vê que a gente ainda está no terceiro módulo, a gente já está no terceiro módulo, e a gente ainda não chegou nas estratégias nutricionais. Por quê? A gente está construindo uma linha de raciocínio e a gente está construindo um tratamento totalmente diferenciado, onde vai te dar suporte para você discutir com o paciente, sua família e toda a equipe de apoio, inclusive o médico. Então, você vai ajudar o seu paciente além. E aí, essa parte é encantadora, tanto é que eu vou participar do congresso, participo todo ano do congresso de tecnologia, a monitorização da glicemia e metas glicêmicas. Então, aí sim, a gente precisa entender as metas, que são as tais das tabelinhas, que muita gente acha que isso basta, claro que não basta, imagina, não tem lógica, né? E entender das tecnologias do diabetes, porque essa parte de tecnologia, de insulina, de medicação nutri, está avançando demais. Para vocês terem uma ideia, quando eu montei a aula de insulina, eu já comentei de uma insulina que tinha sido lançada fora do Brasil, que era a Fiasp.
Só que não tinha no Brasil quando eu gravei a aula. E depois, nas aulas ao vivo, a gente já debateu sobre ela, porque eu testei a insulina na Clarinha, eu participo de grupos que testam essa insulina no dia a dia, na bomba, na caneta, enfim, a Clarinha usou ela tanto na caneta quanto na bomba para teste. Então, graças a Deus, tudo isso está evoluindo assim muito rápido. Então, a gente precisa dominar para sugerir, muitas vezes é a nutricionista que sugere o controle contínuo, e isso tudo bem, porque você está indo além. Muitos médicos não conhecem ainda, ou não falam, porque às vezes o paciente nem está no médico certo, está no, sei lá, no ginecologista, tem diabetes tipo 2, está no ginecologista, o ginecologista muitas vezes não sabe que existe o monitoramento. Então, quando ele cai em você, você tem toda essa propriedade para entender se é necessário indicar ou não. A gente precisa entender. Para vocês terem uma ideia, o Libre, que foi lançado acho que há 3, 4 anos no Brasil, ele já está na terceira geração, com grandes mudanças. Essa terceira geração nem chegou no Brasil. Nem o 2 chegou no Brasil, acho. Acho que não, nem o 2 chegou no Brasil. A gente acho que está com um aqui ainda, mas já tem o 3 lá fora. Então, super importante esse módulo. Aí sim, eu costumo dizer que até o módulo 5 é a base. A gente está nos módulos básicos do curso, que a gente está naquela base de raciocínio que é muito importante para chegar na nossa área, que aí a gente vai nadar de braçada. E aqui eu já dou uma boa ideia. Nossa, esse módulo com a base já gera venda de muitas consultas, porque você não vai tratar tudo isso com o paciente na primeira consulta. Então, você não vai na primeira consulta dar a lista de substituição, contar carboidrato, prescrever estratégia de jejum intermitente, de jeito nenhum. Você vai primeiro prestar atenção na alimentação, o quão distante ele está da alimentação saudável, porque a maioria está distante, mas o quão distante está. Então, quantas consultas até você conquistar uma alimentação mais saudável? Muitas. Aí você pode também usar as bases da nutrição funcional, que eu ensino aqui também. Então, você pode usar, junto com essa abordagem de alimentação saudável, toda essa base da nutrição funcional. E que inclui também esse domínio da microbiota. Então, gente, até aqui, você já faz horrores com o paciente que tem diabetes e doença crônica. Horrores, horrores. E só chegando no módulo 5 básico. Eu considero aqui básico. A partir do 6º módulo, a gente começa a aprofundar os conceitos de nutrição. Por que aprofundar? Porque a gente vai ver com todo o detalhe do mundo os macronutrientes. Lembra que a gente está aqui para aprender a prescrever alimento. Então, a gente tem que dominar muito a ciência dos alimentos. Então, a gente vai estudar os macronutrientes com todo o detalhamento possível, tanto carboidrato, como proteína, como as gorduras. A gente vai falar dos adoçantes, a gente vai falar das fibras dos alimentos, das fibras de adição, dos açúcares, das proteínas, das gorduras mono, poliinsaturadas, das gorduras saturadas. Então, a gente vai sair daqui craque. Aí a gente vai para o módulo 7, que é um módulo encantador, muito poderoso mesmo, que é dos micronutrientes. Então, a gente vai ver as principais vitaminas e minerais e tudo na visão bem aprofundada do paciente com diabetes. Por quê? Porque a gente vai entender que existem micronutrientes que melhoram a resistência insulínica. É sensacional. A gente vai ver cada um com detalhe, tá? Interação droga-nutriente a gente vê também nesse módulo. É muito denso. Tanto é que eu falo para as minhas alunas o seguinte, não tenha pressa de avançar. Porque lembra que eu falei que na primeira consulta você não tem que fazer tudo? Então, se na primeira consulta você vai trabalhar a empatia, que é o ideal,
e ver o quão longe da alimentação saudável esse paciente está, entender as terapias que ele usa, as medicações que ele usa, etc, etc, não tenha pressa. Estude, entenda bem aquele conceito, para ali, tenha o tempo para estudar, para fixar aquela informação e coloque em prática. Não tenha pressa, porque é essa junção que vai dar certo, essa fórmula que dá certo. Aí nós vamos para o módulo 7 tem, ó, muito conteúdo. Aí nós vamos, mas tudo pronto, viu, gente? Toda a tabelinha lá das fontes alimentares, porque nós vamos prescrever alimentos. Então, o paciente precisa de magnésio? O que tem magnésio? São esses alimentos. Ah, o paciente precisa de cálcio? O que tem cálcio? Esses alimentos. Então, tudo pronto, tá? Você vai entender o nutriente, mas você vai ter tudo pronto para já colocar em prática. No módulo 8, aí a gente entra com a ferramenta de contagens, porque não é só contagem de carboidrato. Mas olha só, a contagem de carboidrato é a aula 2. Por quê? Porque antes da contagem, a gente tem que entender cálculo de necessidade energética diária, como que a gente vai dividir esses macronutrientes. Então, é muita coisa básica para a gente entender. E tem ainda, antes da contagem, o método de substituição, que é eu falo que é o método de entrada da contagem. É muito raro você começar com a contagem de primeira. Você vai trabalhando com o paciente. Lembra, construir uma linha de raciocínio, não só sua, como dele. E tem a contagem da proteína e da gordura. Quem é insulino dependente, é muito importante a gente saber isso também. No módulo 9, olha, nós vamos ver estratégia nutricional no módulo 9. Veja bem. E aí a gente vai falar das principais que já fazem grande diferença na vida do paciente com diabetes e doenças crônicas. Então a gente vai ver low carb, a gente vai ver cetogênica, jejum intermitente, FMD e plant-based. Muita coisa para trabalhar com o seu paciente. Mas isso aqui é um mundo, isso aqui é um despertar. Vocês vão ficar enlouquecidas, enlouquecidos também. Suplementação no diabetes, obviamente, eu não podia deixar de abordar o assunto. Quem me conhece sabe que eu sou prescritora de alimento, tá? A suplementação, para mim, é a cereja do bolo. Mas a gente tem que dominar, é a nossa área também. Então, a gente fala com detalhes aqui a suplementação por faixa etária. Então, a gente tem aí de crianças, gestantes, adultos, idosos. Então, a gente tem tudo pronto. As tabelas, lembra que eu falei que é prático? Já tem lá a dosagem máxima que a gente pode prescrever com as correções da última resolução do CFN, tá? Já está corrigido. Então, nem se preocupe, já está lá. Por exemplo, vitamina D, que antes era 2.000, agora é 4.000. Já está aí 4.000, tá? Então, já está tudo atualizado. Fiquem bem tranquilas. E tranquilos. Protocolos de atendimento, diabetes na prática. Então, esse módulo é sensacional. Muito, muito sensacional. Porque eu divido com vocês o meu questionário pré-consulta, para quem tem diabetes, a anamnese para o paciente que tem diabetes e as perguntas diferentes que você precisa fazer com o paciente que tem diabetes. Você precisa seguir com essas perguntas. Gente, este módulo aqui faz você economizar 80% do seu tempo em consulta. Outro dia um endócrino me perguntou, Marta, como é que você chega tão preparada? A gente tem muitos pacientes em comum. Na consulta com o paciente, eu falei com um bom questionário pré-consulta. 80% da minha anamnese está lá. A minha consulta é olho no olho. É isso que eu faço. E aqui eu divido o ouro com vocês. Eu estou dando para vocês. Está pronto. Está pronto. O que mais? Ainda nesse módulo de protocolo, o material de uso específico para o paciente com diabetes. Nossa, tem bastante coisa, que é lista de substituição, tabela de equivalente, lista de combinação alimentar, que é um baita material, material de contagem de carboidrato. Nossa, muita coisa mesmo.
E chegamos ao módulo 12, onde a gente tem estudos de caso reais, que são meus estudos de caso. Claro que o diabetes tipo 1, o estudo de caso tinha que ser o da Clarinha. Então, mas a gente tem um paciente meu com resistência à insulina, um tipo 2, a Clarinha, que é o tipo 1, e uma grávida com diabetes tipo 1. Então, a gente tem 4 grandes estudos de caso e vocês vão ficar de queixo aberto que como vocês vão chegar nessa linha de raciocínio aqui? Vocês vão falar, nossa, como as coisas dão resultado. É sensacional. Aqui a gente fecha, né? Fecha com chave de ouro. Fecha com primor mesmo. Eu lembro que quando eu gravei a última aula, obviamente, a última aula não é a da Clarinha aqui, mas a última aula que eu gravei foi do caso dela. Eu sabia que eu ia me emocionar muito. E quando eu terminei de gravar, eu saí da gravação e fui dar um abraço nela, porque eu falei para ela, filha, você não tem ideia de quanto você inspira, não só a mim, como a muitas pessoas. Então, eu deixei a última aula para gravar o caso dela, mas não é a última aula do curso. A última aula do curso é outra bonequinha que eu me emocionei, porque eu vejo a Maria Clara nela daqui a pouco, né? Mais velha, se ela quiser ser mãe. E aí uma adolescente, uma paciente minha muito querida, com DM1, que engravidou. Então, e que deu à luz a um parto normal, lindo. O filho dela hoje já está quase com 1 ano, então é um caso também que me emociona muito, por isso que eu quis dividir com vocês. E um caso desafiador, né? Porque, nossa, DM1 grávida não é para qualquer um, né? E as aulas bônus, que eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho de ter essas parceiras, que não tem tempo também na vida delas, mas arrumar. Lembra que tempo é uma questão relativa? Elas não têm tempo, mas elas arrumaram um tempo para participar dessa minha missão. Então, são bônus para vocês, aproveitem. A Paty, que é uma querida, super competente, uma professora de pós-graduação do Einstein e da São Camilo, super especialista em renal, gravou 4 aulas para vocês. 4 aulas. Então, pensem nisso. Que valor, né? E a Jaque, que também é super especialista na área dela, materno-infantil, gravou 2 aulas para gente. Então, olha quanto conteúdo. Muita coisa. E no módulo 15, os nossos encontros, as nossas mentorias, que têm durado, em média, de 2h30 a 3 horas, porque o tempo é do grupo. A gente vai indo conforme vai precisando de ajuda, vai precisando de orientação. Então, é essa história. E lembrem-se sempre, com toda essa linha de raciocínio do programa do curso, ele serve também para doenças crônicas não transmissíveis. Pensem nisso, porque não tem como não dominar, porque o diabetes normalmente vem associado com outras doenças, então não tem como, além das autoimunes, porque a base, não só do DM1 como do ADA, é a autoimunidade. Então a gente precisa pensar nisso também. E o mais importante, somos uma grande família, nos ajudamos, nos completamos, nos apoiamos, nos incentivamos e sempre estamos disponíveis. Você vai pertencer a uma comunidade de pessoas comprometidas com o correto, com a qualidade, com o atender melhor, com o ir além, com dar tudo que o paciente tem direito. Grupo no WhatsApp exclusivo da turma, comunidade no LinkedIn exclusiva de alunos e ex-alunos. Ao fazer parte de uma turma minha, você ganha o direito vitalício de participar desse grupo de altíssimo padrão de conhecimento em diabetes, que vai crescer muito. Vai crescer, porque elas estão fazendo a diferença aí no mercado e vão o tempo todo se aprimorar e compartilhar isso uma com as outras. Vai ser
a nata da nata. É isso que a gente busca. Nós vamos ser autoridades, referências. Seu acesso é ilimitado por 1 ano. Lembra? Você pode ver e rever quantas vezes você quiser, de qualquer lugar do mundo. Tanto é que tem uma aí assistindo a gente, que é de Portugal, que é a Ana, que já está na terceira turma, e a Sandra também, estão dizendo que está aqui também. Então, é isso, pode vir de qualquer lugar. Das outras turmas, a gente tem alunas da África, então, qualquer lugar do mundo, a qualquer hora. O bom do digital, do gravado, é isso. Qualquer hora do seu dia você pode ver. Eu, por exemplo, Marta, tenho uma rotina de estudos na minha primeira hora da manhã. É onde eu estudo, porque eu funciono muito bem de manhã. Então, ao acordar, a minha primeira hora ela é totalmente dedicada à minha atualização. Claro que eu tenho momentos de muito mais atualização, quando eu estou montando uma aula, mesmo quando eu monto a imersão, mas todos os dias eu tenho essa rotina de estudo. Então, olha como é importante a gente ter esse acesso online. Em que aparelho você quiser, você pode fazer via app pelo celular, app para smartphone. Os materiais você baixa e vão ficar com você para sempre. E o curso sempre tem as atualizações. Então, qualquer coisa que mudar, vocês vão receber a atualização em primeira mão. A plataforma do curso é 100% segura. É a maior plataforma de cursos online da América Latina. Fazemos questão disso para não dar nenhum problema. A garantia de operação sem interrupção, porque imagina, Nutra, já é corrido o nosso dia, a gente já fala que a gente não tem tempo, aí você vai acessar o curso, você não consegue acessar, isso não dá para entregar, então tem que ser num lugar que você consiga acessar sempre, sem problema nenhum. E o pagamento, ele é 100% seguro e integrado com essa plataforma. Aqui é a parte principal, na minha opinião, principalmente quem está aqui está com dúvida ainda de adquirir o curso. A garantia legal que eu tenho que dar para você são 7 dias, mas eu faço questão de dar 4 vezes isso, 30 dias, mais que 4, 30 dias de garantia. Então, não gostou? Se você não gostar, eu devolvo todo o seu dinheiro, porque o risco é meu. É o que eu falei, eu confio no meu produto, e mais ainda agora que eu estou tendo esse carimbo das alunas. Aí eu confio muito, então eu fico muito tranquila em dar esses 30 dias. Não gostou? Devolve, tá tudo certo, e é devolvido mesmo. Porque a gente quer que quem fique ali na comunidade seja comprometido, faça a diferença, não só ali para a gente, como na área da nutrição. Essa é a ideia. O certificado físico você vai receber e são 35 horas de crédito. Aí vem uma parte muito interessante, que é sensacional, porque é o que você ganha a mais. O curso por si só, ele já é muito bom. Vou dizer para você, já vai agregar demais. Mas a gente se preocupa sempre em melhorar, né? Tanto é que esse bônus que a gente tem hoje atualmente, a gente também compartilha com as nossas alunas que já estão na comunidade. Nada mais justo do que quem está com a gente receber os mesmos bônus que vocês. E vocês não têm ideia da felicidade delas ao saberem que iam ter acesso a mais coisas. Nossa, foram muitos elogios. Eu fiquei emocionada, porque elas viram, elas sentiram a minha real, o meu real objetivo em compartilhar com elas esses bônus. Eu estou pensando nelas, eu quero que elas o tempo todo estejam com o melhor que há, o melhor que eu consigo fazer. Então, eu até falei hoje para elas, eu falei, eu trabalho o tempo todo para a gente estar sempre se atualizando, tendo material. Então, quais são esses bônus? Então, já falei,
que por estar nesta plataforma, a gente acaba, numa plataforma de referência, tendo esse bônus de via notebook ou aplicativo de celular, 2 aulas bônus de diabetes gestacional, 4 aulas bônus de renal no diabetes. Essa aula é sensacional. Uma aula bônus, impulsione sua carreira com dicas práticas do LinkedIn. Por quê? Porque meu marido, que domina muito a rede, fez meu crescimento em um ano. Eu tinha 100 colegas nutricionistas lá e fui para 12 mil. E lá é a rede. Lá é onde a gente tem que ver e ser vista. Lá é uma rede profissional, o resto é rede social. Pensem nisso. E quando eu vi o meu crescimento, o que eu quero? Qual que é a minha missão? Ver o crescimento das minhas alunas. Porque eu não preciso ter tudo para mim, de jeito nenhum. Eu quero mais é compartilhar. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente ganha. Então, tudo que dá certo comigo é o que eu quero compartilhar com as minhas colegas, com as minhas alunas. 6 encontros online de mentoria ao vivo, 8 aulas gravadas da semana 1 e 2, que eu já fiz o ano passado. Então, são mais 13 horas de aula e 3 aulas gravadas dessa imersão, que muitas já participaram. Aproximadamente 9 horas de aula. Comunidade exclusiva no WhatsApp da sua turma. Comunidade exclusiva no LinkedIn para os alunos e ex-alunos. Para sempre você vai ter o direito de estar lá. Suporte classe A via WhatsApp, isso é sério, porque hoje, para eu estar aqui apresentando tudo isso com detalhes, as minhas alunas estavam na vida delas, colocando em prática o que eu estou ensinando. Eu não posso abandoná-las porque eu estou cansada, porque eu dormi 3 horas essa noite, porque eu terminei a imersão. Aí no dia seguinte eu tive uma live, atendi meus pacientes e tinha minhas alunas com as questões delas. Então, realmente eu não deixo de responder. Preferência e antecipação de aviso de todos os eventos. E a gente vai ter, que foi uma novidade, foi uma ideia que eu tive, a gente vai ter uma página específica ligada a mim e a do curso para recomendar nutricionistas formadas com experiência em diabetes, porque muitos pacientes procuram, certo? E ainda tem esse bônus exclusivo para essa turma, que é 1 ano de assinatura da revista Momento Diabetes, a assinatura digital, que é um material incrível. São matérias sensacionais, além das receitas. São 12 receitas que eu coordeno o caderno de receitas dessa revista, e eu tenho chefes super especialistas com diabetes, que convivem com diabetes, enfim, com doenças crônicas e que desenvolvem essas receitas para a revista. E outra coisa também, e é um bônus que não está, que você recebe todas as atualizações que houverem durante um ano. Então, você vai receber também essas atualizações. A questão do tempo. Não tem tempo para fazer o curso, porque você não tem tempo que tem que fazer. Pensa nisso. A oportunidade é agora. Lembra, a oportunidade a gente agarra. Ela passa e já foi. Não vai fazer quando todo mundo estiver fazendo. Não deixe os outros profissionais ocuparem o nosso vazio, que já está vazio, eu já provei para vocês. Eu recebo isso todos os dias. Eu nem critico mais, porque eu tenho visto tantas barreiras, já falei, né? Nem critico mais outros profissionais tentando dar o jeito numa orientaçãozinha ou outra, porque os pacientes estão abandonados. A revolução no atendimento do diabetes é agora, isso eu garanto para vocês, eu estou há 9 anos e a hora é agora. Você vai participar como ator principal ou como figurante? A gente precisa pensar nisso. E aquela história, né? Você vai ser aquela pessoa que é seguida ou você vai ser um seguidor?
Você vai deixar a maré te levar ou vai agir? Hoje uma aluna me falou isso, Marta, eu tenho brilho próprio, cortavam as minhas asas. Eu me emocionei tanto, falei, porque você também pode. Do jeito certo, a gente chega lá. Na união certa, com a companhia certa, a gente chega lá. Investimento, se você está comprometido, você consegue, isso é muito importante. Dinheiro sobrando nunca ninguém vai ter. Situação ruim, todo mundo tá. Isso é fato. Isso é fato. Só que a gente tem que investir na coisa certa para sair dessa situação ruim rápido. Essa é a ideia. Não é ficar 2 anos estudando para ir tentar colocar em prática um monte de coisa que embolou na tua cabeça. Não, é aprender agora e no mesmo momento pôr em prática, já mudar a vida do seu paciente, já fidelizar e já angariar. Essa é a ideia. O investimento vem antes do gasto. A gente não pode, agora a gente está vivendo um momento muito difícil, esperar a pandemia acabar para a gente tomar uma atitude. A pandemia propositalmente já deixou a gente numa situação muito vulnerável. Então a gente tem que se reinventar para melhor. Investimento em você, nunca você vai perder. Conhecimento é uma coisa que nunca você perde. A gente às vezes fica pensando em comprar um bem material, qualquer bem, seja um carro, uma mesa para o consultório, um quadrinho, porque é aquela coisa, né? De grão em grão a galinha enche o papo. É aquela história. Com a parcela do curso, nossa, é o valor, acho que, de uma consulta, porque você já vai conseguir cobrar aquilo. Em São Paulo é uma pizza para uma família de 4, nem sei, nem isso, de verdade, nem isso. Então pensa, é complicado, a gente precisa ter seriedade ao pensar nisso, ter calma, não deixar o dia a dia ou as interferências externas influenciarem. A decisão é sua, não se apoie na decisão do outro, a decisão é sua. Você sabe que por muito tempo, eu falo muito tempo, né? Mas eu tive que, quando eu tenho que recusar um curso, para mim é muito tempo, né? Uma vez eu fui reclamar com meu marido, porque eu não consigo fazer os cursos que eu quero. Ele falou assim, você que não valoriza isso, porque na hora da formação, que é um investimento em você, é você que tem que lutar por isso. Você não tem que ficar esperando eu ou outra pessoa decidir. A decisão é sua. Se você está infeliz porque você não está fazendo isso, o problema é seu. De lá para cá, isso faz muito tempo, eu mudei a minha visão. É verdade, a escolha é minha. Eu que tenho que entender o que eu vou realmente abrir mão por mim. É o que eu tenho que entender. E é aquela história, o paciente ele quer resultado, o resto é detalhe, já dei vários exemplos sobre isso. Ele não está nem aí com a firula, ele quer saber da transformação na vida dele. Vocês não estão aqui querendo saber da transformação na sua vida? É a mesma coisa, o paciente é igual, se coloca no lugar dele, lembra a empatia? Lembrando que a gente está aqui para ajudar. Então, quem tiver afim, quem tiver comprometido, a gente vai estar lado a lado. Queremos as pessoas comprometidas, claro, porque o curioso ele tumultua, ele não quer, ele não vai fazer a diferença. E é aquela história, hoje é o dia do chega de ficar com crença limitante, chega de não querer romper barreiras, chega de não estar à frente do seu tempo, chega de não ter tempo para as coisas que você precisa ter, chega de não ter dinheiro para pagar as contas suas. Chega. Isso não tem graça. Eu não sou uma privilegiada. O que eu sou hoje, eu corri atrás desde o dia que eu decidi fazer a nutrição, que já foi romper todas as barreiras do mundo naquela época. E eu nunca aceitei nenhuma crença limitante. Naquela época, se eu tivesse aceitado, eu nem teria feito nutrição. Eu tinha total capacidade de entrar em qualquer lugar que eu quisesse. Eu sempre fui muito estudiosa. Então chega, isso limita, deixa a gente só na zona de conforto. Lembrem-se sempre, quando o assunto é tempo ou dinheiro, só se resolve de um jeito, quem quer dá jeito. A gente nunca vai ter tempo e nem dinheiro suficiente. Nunca. Ninguém tem. Ninguém.
Nem a pessoa mais milionária do mundo. Vocês sabem, vocês devem seguir nas redes sociais pessoas de referência. Ninguém tem tempo sobrando e nem dinheiro sobrando. A maioria não tem. Pensem nisso. Nunca vai ter a situação ideal. Ah, daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco já tem quantas da primeira, segunda e terceira turma já mudando aí? Você está ficando para trás. Essa é a ideia. Eu estou falando, a oportunidade é agora. Eu acredito muito nisso. A minha missão nunca vai terminar. Quem é à frente do tempo, quem vai estar lá quando todo mundo estiver nadando de braçada, eu vou ajudar aquele também. Essa é uma missão pessoal minha, pessoal. Mas eu penso em você, na sua carreira. Eu quero que você nade de braçada. E não fique esperando acontecer. Pense nisso. E vamos visitar um pouquinho a plataforma para vocês verem que é simples. Muita gente fica com medo, perguntou bastante sobre isso. Ah, mas eu não domino a tecnologia, eu estou com medo, estou inseguro, insegura. Então vamos olhar por dentro e ver que é bem simples. A plataforma, a gente fala plataforma, mas nada mais é do que um site que você vai acessar com login e senha. Ou um aplicativo que você vai acessar com login e senha. Então, isso a gente faz o tempo todo. Difícil uma pessoa que não faz isso hoje em dia, né? Acessando, tudo isso que vocês viram aqui organizadinho, que eu passei passo a passo, vocês vão ter na plataforma. Então, vocês vão clicar na aula e o módulo que vocês querem ver. Então, clicou ali na aula e no módulo, qualquer um, você escolhe o que você quiser ali. Eu sugiro que, logicamente, vá fazendo a linha de raciocínio, mas às vezes a gente tem curiosidade. Hoje mesmo eu estava fazendo aulas de um curso online que eu adquiri, e aí eu fui para a última aula, porque eu tinha curiosidade no assunto da última aula. E eu queria olhar. Eu não fiz a aula, eu só surfei por ali. Mas você faz o que você quer, do jeito que você quer, tá? Então, olha, clicou ali, você já está dentro de uma aula. Lembra, tá vendo ali a setinha? Ali é para você desabilitar a legenda. Se você quiser a legenda, você habilita. Se você não quiser a legenda, você desabilita. Simples assim. O som, que você pode aumentar, baixar. Então, ali você já tá. Aí você pode pausar, porque às vezes você quer olhar com maiores detalhes aquele slide, lembrando que todo esse material do slide você vai conseguir baixar. Ele está num PDF aí. Então, você fica bem tranquila, tranquilo, que está tudo aí dentro para você baixar e ficar para sempre, tá? Tá ali, ó, tá vendo? Ali você baixa, não tem problema nenhum, e salva num arquivo seu aí. Já vá fazendo isso em toda aula que você vê, porque se você deixar para o final, você acaba esquecendo de fazer isso. Então, viu a aula, já baixa o arquivo. Uma coisa importante, porque eu vejo muito isso, como eu sou consumidora também de curso online, o nome não está organizado. Então, quando você vai procurar o material, tá uma bagunça, tá um nome esquisito que nada tem a ver com aquele arquivo. Aqui não. Aqui você tem o nome daquele assunto. Então, fica muito fácil você buscar quando você precisa. Lembra que a ideia é praticidade? Praticidade é aliado à organização. Senão você fica perdido. Não tem como. E aí você pode fazer os comentários, então, desse módulo, dessa aula, aliás. Então, você está vendo a aula e esses comentários, apesar de eu ter toda a comunicação via WhatsApp full time com as alunas, esse comentário da plataforma eu estou sempre respondendo também, porque muitas fazem questão de colocar lá, porque muitas vezes é um elogio, um comentário, e também para ficar registrada aquela dúvida, porque aí as pessoas podem acessar. Tem muito material da revista Momento Diabetes que eu ajudei a revista a desenvolver, que vocês vão poder baixar e que é material de consultório bem bonito, de uma qualidade maravilhosa. Então, aproveitem, porque vale a pena mesmo. As aulas bônus, então, por exemplo, essa de patologia renal e diabetes.
que a professora Patrícia dá. Então, é o mesmo esqueminha. Você vai escolher ver a aula, você tá ali. Bem tranquilo, gente. Não se apavorem com isso. Agora, mesmo depois de comprar, eu já tive casos assim. As nutricionistas perdem o link, perdem o acesso, ficam desesperadas. O que elas fazem? Muito simples, passa um WhatsApp. E a gente pega na mão e ajuda, ajuda mesmo. Porque a gente quer que vocês assistam. Ó, um exemplo do encontro online. Então, o encontro 1 da turma A. Olha o tempo da aula, para vocês verem que eu não minto. Bastante tempo, ainda bem, porque é uma maravilha. As alunas compartilham, aparecem, com, nossa, agregam com as experiências dela, com o que tem aprendido no curso, tiram dúvidas. É maravilhoso. É um momento muito especial para mim esse. Muito mesmo. E as alunas dizem que é um momento muito especial para elas. Então vejam que não tem terror aí. Mas se você se sentir aterrorizada, aterrorizado, só passar no WhatsApp, nós vamos resolver. A gente vai, não tem problema, não tem que ter vergonha, receio, nem nada. E a aula inaugural, que é um exemplo, e a gente vai ter essa aula para essa turma 3 daqui a pouquinho. Então, nós vamos ter essa aula. É uma aula extra. Minhas queridas encantadoras de dragões. Espero que tenham gostado da apresentação do curso de extensão em Nutrição e Diabetes na Prática de Consultório, o NDPC. Espero que aproveitem esse conteúdo. Esperem, porque a gente vai para a parte de dúvidas. Sim. Olha, aí são os comentários, tá vendo? Dentro da plataforma. Sempre está pontuado com o módulo. Tem bastante, tem muito comentário. Isso é muito importante. Porque são dúvidas, é muito enriquecedor. E quando você entra, você consegue ver tudo.